Bom, pessoal, os ingredientes que a gente vai usar para fazer o nosso pão aqui é 1 kg de farinha de trigo, tá? A farinha de trigo ela tem que ser sem fermento, ela não pode ter fermento. Vai ser 1 kg de farinha de trigo, 2 ovos inteiros, 250 ml de leite, ele vai ter que ser morno, tá? Aqui ele tá frio porque eu ainda vou esquentar, porque se eu esquentasse ou ele esfriar ou ele ia ficar quente demais. 250 ml de água morna também, que vai ser aquecida junto com o leite. Aqui, esse copo aqui ele tem 200 ml, então aqui tem uns 175 ml de leite. Leite não, gente, de óleo. Aqui tem meio copo de açúcar. 2 pacotinhos de fermento biológico seco. No caso, esse aqui é o seco que a gente vai usar. Se for usar o fresco, tem que diluir ele no açúcar da receita. E a gente também vai usar 1 colher de chá de sal. Aí esse é pra massa. O recheio a gente vai usar, que aqui no caso é escarola, tá? Que é um pão de recheado de linguiça calabresa com escarola. A gente vai usar escarola, vai dar a quantidade que você preferir. Linguiça calabresa, que a gente vai fritar a linguiça. E cebola, que vai ser frita junto com a linguiça calabresa. A gente também vai precisar de gema de ovo para poder pincelar em cima do pão, tá? Então esses são os ingredientes, agora vamos para a receita. Aqui no caso, a gente vai misturar os 2 pacotinhos de fermento na massa, tá? Que no caso seria na farinha. Aqui a gente só vai colocar e misturar, tá? Aí no caso, tem que deixar ele bem misturado, enquanto a gente vai fazendo as próximas coisas, ele vai agindo na massa. Aí no caso, agora a gente vai colocar a água numa leiteirinha, numa panelinha, tanto faz. A gente vai colocar a água e o leite para amornar. Que aí a gente vai colocar lá no fogo, no caso um dos dois aqui vai colocar no fogo e eu vou continuar a receita. Aí aqui a gente colocou o fermento, mexeu, ajeita a farinha no pote e vem fazendo uma cavidade aqui no meio, fazendo um buraco. A Vitória vai erguer aqui pra mostrar pra vocês. Aí a gente vai fazendo aqui um buraco no meio da massa, achatando a massa nos cantos. A massa não, gente, a farinha. A massa não tá pronta. Pra poder ela ir ficando assim, tá vendo? Uma cavidade aqui no meio. Aqui, o que a gente vai colocar? 2 ovos, a meia xícara de açúcar, o sal e o óleo. Ou seja, os restantes dos ingredientes da massa. E aqui a gente vai mexer até virar uma pastinha. Estoura a gema, né? E vai misturar até virar uma pastinha aqui no meio. Que ela vai ficar homogênea. Cadê o fouet? Voltei aqui, caros amigos, com o meu fouet, que eu vou usar a colher depois. E aqui no caso vai misturar até ficar assim, ó. Uma pastinha. E agora a gente vai aguardar ali o leite e a água mornar. Gente, só lembrando que o seu leite, sua água não pode estar muito quente, porque senão ele vai queimar o fermento e o seu bolo não vai crescer. Aí aqui no caso, ele morninho, você vai despejar ele aqui no meio, não vai despejar ele na farinha toda, e você vai misturar só esse miolinho aqui, ó. Não tem problema vir um pouquinho de farinha, mas você tem que ir misturando aqui para ele ir ficando líquido. E vai adicionando leite e água aos poucos, até ele ficar homogêneo aqui, bem molinho. Então, misturou, ficou homogêneo? Larga o fouet e pega a colher. Aí aqui a gente vai começar a puxar a farinha do canto e jogar ela pro meio da massa e vai misturar. Aqui é pouco tempo na mão, no caso na colher, porque ele fica pronto rapidinho e aí a gente já tem que mexer com a mão, porque não tem mais como mexer com uma colher.
Vai misturando o máximo que você conseguir. Quando você sentir que ainda dá pra bater com a colher, continua com a colher. Agora, ó, eu já não consigo mais mexer com a colher porque não tá misturando. Raspa toda a massa que tiver na colher. E agora vai mexer com a mão. Primeiro tem que começar mexendo com a bacia, porque, ó, ela tá toda esfareladinha aqui dentro. Aí você tem que ir juntando. E nessa hora é normal ela grudar na sua mão, porque a gente vai precisar de um pouquinho mais de farinha, que a gente tem que enfarinhar a mesa para poder sovar a massa do pão. E tem que ir colocando para dar o ponto. Essa massa ela não pode ficar muito seca, senão o pão não vai ficar fofinho, ele vai ficar uma massa pesada. E aí vai ficar ruim, então a gente tem que ir mexendo. E aqui é conforme o seu gosto, você vai sentindo conforme a massa tá boa pra você. Ó, aqui eu já, no caso, mexi a massa com a mão. Ela ainda tá grudando, ó. Só que o que a gente vai ter que fazer agora? Enfarinhar a mesa e sovar a massa na mesa. Sovando ela na mesa, como a mesa vai estar enfarinhada, no caso eu vou limpar a mesa, gente. Dá um pano aí. Enquanto a mesa estiver enfarinhada, a massa vai absorvendo a farinha da mesa. E aí, no caso, vai ficando mais resistente. Não precisa ficar colocando farinha aqui. E conforme você for sovando ela, ela vai acabar ficando muito seca. Porque você vai ter que enfarinhar a mesa toda vez que você for sovar. Se você for sovar a massa, você tem que sovar ela agora. Aí, depois que ela crescer, você tem que sovar a massa. Aí, depois você vai ter que abrir a massa e vai ter que enfarinhar a mesa quando for abrir a massa. Então, não precisa colocar mais farinha na massa. Deixa pra colocar só na mesa. Aí que a gente vai colocar a farinha na mesa. Espalhe o quanto você acha que precisa, né? Vai de cada um também. Aí você pega a massa na sua tapuer. E agora é só sovar a massa na mão até ela dar o ponto que você quer. Que no caso é lisinha e toda juntinha e de preferência não grudando na mão. Bom, pessoal, sovei aqui a massa, tá? Aí aqui, um truque pra vocês ver se a massa tá... No caso, se ela já cresceu o que ela tinha que crescer. Você vai pegar um copo cheio de água. Não tem medida, é só ser um copo. Se o seu copo for pequeno, você tem que encher ele. Se ele for grande, você tem que encher, ele tem que estar cheio. Você vai pegar uma bolinha da massa, vai fazer uma bolinha e vai colocar no copo. Quando essa bolinha subir, a sua massa já cresceu tudo que ela tinha que crescer. Ela não vai crescer mais que isso. Enquanto a sua bolinha estiver no fundo, sua massa ainda tá crescendo. Aí, no caso, a gente vai voltar ela pra tapuer. Vai pegar um pano de prato limpo. Pega lá. Vai colocar por cima. Se tiver num ambiente quente, você pode deixar dentro da sua casa, pode deixar em cima do armário, em cima da mesa. Se o ambiente que você mora, no caso, sua casa, é gelada e tá fazendo sol, você pode deixar no sol. Caso alguma coisa, você forra bem ela com um pano de prato, prende com um elástico, alguma coisa do tipo, coloca na mesa e põe uma coberta limpa por cima para poder aquecer, para ele crescer mais rápido. Ou você pré-aquece o seu forno, no caso você vai pré-aquecer ele na menor temperatura possível, na menor temperatura que ele permitir, e vai colocar, assim que ele esquentar, você vai desligar. Desligou? Coloca lá dentro e deixa ele crescer lá dentro. Ele vai crescer um pouco mais rápido, só que tem que ser na temperatura baixa, senão seu pão vai acabar assando sem você querer. Ele vai acabar assando lá. Então agora a gente vai deixar o pão crescer e quando ele crescer a gente volta com vocês. Aqui, gente, eu não gravei pra vocês, porque como ele é um pão recheado, você vai fazer ele ao seu gosto. Se você não gosta de calabresa, você pode fazer com carne moída, como se fosse uma esfirra. Se você não gosta, dá pra fazer presunto e queijo. Se você não gosta, dá pra fazer qualquer recheio da sua imaginação que você quiser. Frango com catupiry, queijo, qualquer coisa você consegue colocar no pão. Aí aqui no caso, o recheio, o que eu fiz? Peguei a linguiça calabresa, piquei ela em cruz, no caso, dividi ela em 4 partes e fui picando fininho, pequenininho, pra massa não ficar muito grosseira. E coloquei cebola em rodela. Se você não gostar de cebola, não precisa. E a escarola. Aí, no caso, essa parte aqui, a escarola, ela tem que ser crua, tá? E você vai cortar ela mais ou menos assim.
ela não vai ficar nem muito grossa, nem muito fina. Ela vai ficar... Por que que acontece? Você vai assar, ela vai esquentar, ela vai fazer igual a couve faz. Ela vai minguar, ela vai murchar. Então, aí se você cortar ela muito fininha igual couve, vai acabar que ela vai sumir. Então, corta ela assim, mais ou menos, se você for usar a escarola. E agora, a gente vai rechear o nosso pão. Bom, pessoal, aqui a nossa massa já cresceu, ó. Agora a gente vai colocá-la na mesa, tá enfarinhada, pra gente poder abrir a massa e colocar o nosso recheio. Então, aqui a gente vai colocar a massa na mesa. Peguei aqui uma faca e vou cortando a massa. Você acha o meio da massa e vai cortando ela pra poder ficar em 2. Aí agora a gente vai voltar uma pra dentro da Tupperware e vai mexer só com uma. Aí aqui você dá uma sovadinha antes, pra depois abrir com o rolo. Aí aqui você pega a farinha que tá na mesa mesmo e passa no rolo pra ele poder não grudar na massa. Aí aqui é questão de ir arrumando a massa pra ir abrindo. Abre primeiro de comprido. O Lorde, povo. E depois você abre ele de lado. Que ele vai ficar um pão largo e comprido. Ainda vai vir o recheio. Aí vai abrindo, ó. E aqui a espessura da massa ela não pode nem ser muito fina, senão ela vai rasgar. E nem muito grossa para não ficar muito pão e pouco recheio. Então eu vou abrindo aqui, quando eu terminar de abrir eu volto com vocês. Aqui, ó, gente, eu abri a minha massa, ó. A espessura dela é mais ou menos assim, dá pra ver? Dá. Tá vendo, ó? De mais ou menos de 1 centímetro, uns meio centímetro por aí. Pra ela não ficar muita massa e pouco recheio. Agora a gente vai pegar o recheio pra poder colocar na nossa massa. Peguei aqui o recheio, que no caso aqui é só a linguiça calabresa por enquanto, que a gente vai colocar... A escarola, ela vai ser colocada crua, ela não é refogada. Então aqui, ó, a gente vai espalhando. Não amontoa muito em um lugar só, porque ainda vai vir a escarola. E porque você precisa enrolar o pão. Se tiver muito, vai acabar que ele não vai conseguir enrolar. Aí vai espalhando. E colocando mais onde você acha que precisa. Tá aparecendo tudo? Ó, aí a gente coloca aqui por toda a nossa massa. E agora a gente vem com a nossa escarola, que a Flora vai pegar. A escarola, ela é picada assim, ó. Não muito fina e nem muito grossa. Porque ela mingua e aí ela vai desmanchando. Então a gente vai colocando a escarola aqui. E espalhando também, igual a gente fez com a linguiça. Aí vai do gosto de vocês. Se vocês gostam mais de linguiça calabresa, mais de escarola, coloca na medida que vocês acham melhor e vai espalhando. Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a massa e vai, ó, dobrando. No caso, a gente vai enrolar como se fosse um rocambole. Ó, tá vendo? Empurra aqui os recheios que saiu pra fora pra dentro. E ele vai ficando assim. Aí empurra as pontinhas pra dentro também, pra ficar bonitinho. E o nosso pão vai ficar assim, tá vendo? Aí aqui ele ainda vai crescer mais. Então você vai untar a sua forma com óleo ou manteiga e farinha de trigo. E vai colocar o pão lá e vai deixar ele descansar, que ele vai crescer bastante ainda. Pra você poder assar ele. Quando ele já crescer mais um pouco, você coloca ele pra assar e ele vai terminar de crescer no forno. Aí agora, a massa rendeu 2 pães. Então agora a gente vai fazer o segundo igual a esse.